Café Corporativo de hoje falando a respeito de gestão empresarial, aliás, através de sistemas de gestão. Então se liga aí que daqui a pouco tem muito conteúdo para você. Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje falando a respeito de gestão empresarial, de sistemas de gestão com Akira Sato, que já não é a primeira vez aqui no café, né, Akira? Segunda. Da outra vez foi lá no estúdio, né? Foi no estúdio. Pois bem. Aqui o espaço é diferente, mais agradável. Até. Bem mais agradável, né, pra gente trabalhar aqui, não só para trabalhar, quanto também para os eventos que a gente vem fazer aqui. Mas apresentando o meu convidado hoje, o Sérgio Akira Sato, que nem sabe que chama Sérgio mais, né? Já é pouco usado. O Akira Sato, que é empresário, especialista em sistemas de gestão, ele é professor também, enfim, tem formação em engenharia, enfim, se eu contar aqui o currículo do Akira, dá um programa só para isso, né? Acaba o programa. Acaba o programa, né? Porque trabalha como conselheiro também, enfim, tem 1000 atividades aqui, todas elas com muita competência, e em especial trabalha com esses sistemas de gestão, né? Fala pra gente, o que é um ERP, Akira? Um ERP é um sistema de gestão integrado. No passado, nós conhecíamos aqueles programas, né? Programas de computador. Então, os programas de computador tinham programa de controle de estoque, tinha um programa de contas a pagar, tinha um programa de contas a receber, tinha um programa de controle de produção, eram todos controles. A partir do momento que os programas de controles começaram a subir os níveis de supervisão, gerência, a administração, eles passaram a ser integrados e conectados entre si. E aí passou a se chamar sistemas de gestão ERP, que são os sistemas de gestão integrados. É que no passado você tinha que alimentar cada um desses softwares manualmente, é isso? Todos eram manuais e todos muito departamentais. Então você tinha um computador no financeiro, você tinha um computador na produção, não eram conectados em redes. Né? Hoje é inimaginável você pensar em um computador não conectado a alguma rede, seja uma rede local ou seja na internet, seja na rede mundial aí que a gente conhece tão bem hoje e fala através dela e não vive mais sem. No passado existia muitos erros de dados baseados nessa transferência entre um sistema e outro, né? Muito, porque muitos dados eram redigitados. Então Sim. Você tinha uma redigitação brava mesmo, que era executado no financeiro, de uma nota fiscal que chegava e que era digitada lá no estoque. Então ele entrava pela expedição ou pelas compras, entrava no estoque e digitava a nota. Chegava lá no financeiro, digitava a nota de novo. Chegava na contabilidade, digitava a nota de novo. Jesus Cristo, muitas vezes eram digitadas e redigitadas e aí em algum momento eram digitadas erradas. E aí nada batia, a contabilidade não fechava, o estoque não batia. Hoje não. Hoje você recebe essa informação através de um arquivinho XML. Esse arquivo XML entra na empresa, já alimenta tudo. Quando o sistema é integrado, o sistema chamado ERP, que é o Enterprise Resource Planning, planejamento dos recursos empresariais, você tem esse XML, alimenta o estoque, automaticamente entra e sensibiliza a entrada de contas a pagar no caixa e alimenta a contabilidade, cadastra o fornecedor, tudo de uma vez só. E aí você tem também alertas, na verdade. Por exemplo, eu quando um determinado item está acabando no meu estoque, eu recebo um alerta quando eu tenho uma eventualidade, um problema no fluxo de caixa futuro. Esse sistema ele vai me dar um gráfico que eu consigo enxergar, não é isso? Você consegue ter essas visões lúdicas em gráficos dos dados que estão lá, então te facilita visualizar a sua empresa como um todo, né? Ele te avisa a falta de estoque, ele te avisa a falta de caixa para fazer uma compra.
Então você não vai comprar uma mercadoria se você não tem uma previsão de receita, de entrada de dinheiro para aquele dia. Aí o que você faz? Ou você antecipa o pagamento, porque você sabe que vai ter dinheiro antes, ou você tenta negociar com o fornecedor e falar, olha, eu tenho que comprar essa mercadoria, mas eu posso pagar uma semana depois da data que você quer, mas eu quero hoje. E o fornecedor também quer vender, às vezes para ele vale a pena negociar, você negocia, você flexibiliza o seu caixa e gera mais... Antes isso era só manual, né? Quer dizer, eu tinha que ter uma cabeça que fizesse essa previsão. Você tinha que ter tudo isso meio que de cabeça, ou alimentar um arsenal de planilhas, ou colocar isso na parede, que nós chamamos de gestão à vista. E a gestão à vista funciona, mas para aquelas coisas rápidas do dia ou de 2, 3 dias, que é para expedição, para entrega, para não esquecer alguns avisos do dia. Pronto, mais do que isso, não dá para você planejar na gestão à vista. A gestão à vista é aquilo que antigamente a gente amarrava a linha no dedo para não esquecer de fazer determinada coisa, né? Também. É muito arcaico, né? Quer dizer, ela é útil ainda, mas para, como você disse, para coisinhas menores. Coisas pequenas, né? Uhum. Um quadro, por exemplo, uma lousa na parede que você vai lá e escreve, hoje eu tenho essa e essa entrega. Sim. Tá, mas esse dado tem que ter saído de um sistema de gestão integrado, porque senão ele não é... A empresa não é eficaz hoje, ela afunda. E cada departamento enxerga só aquilo que é da competência dele. Se o sistema de gestão integrado tiver os direitos e as senhas particulares e esses níveis de acesso, sim, ele só tem acesso ao que é dele para não influenciar. Ninguém pode saber, por exemplo, o valor de uma nota fiscal da carga. Ninguém pode saber, por exemplo, quanto o patrão está pagando, né? Por uma mercadoria. Mesmo que ele precise saber por uma questão de negócio, ele vai ter um certo limite de acesso aí para ter aquela velha carta na manga, né? Eu vou dar X% de desconto, eu vou dar 10% de desconto, eu vou dar 5% de desconto na hora da negociação de vendas. O que eu acho interessante é que assim, cada colaborador ele tem acesso a informações que realmente lhe competem. E tem coisa que ele não pode saber, não é porque ele não é confiável, mas porque são assuntos, até por uma descrição, por exemplo, dados relacionados à folha de pagamento, departamento de RH, até hoje a LGPD protege isso, né? A LGPD veio para melhorar bastante isso, né? Você não pode ter uma informação, por exemplo, na folha, não é só de salário. É de dados pessoais, de dados pessoais. O número do CPF do sujeito, onde ele mora, qual o endereço. Isso não pode ficar público, porque tem a ver com a segurança daquele sujeito. Exatamente, né? a segurança do dado. Tá. Agora, esses softwares, eles são softwares com facilidade de operação? Um usuário comum de sistema informatizado, ele consegue, é intuitivo, ele consegue aprender com facilidade? Hoje, bom, eu brigo muito com o meu time porque faz 35 anos que eu faço isso, né? Então faz 35 anos que eu brigo com eles e falo assim, eu não quero cliques, eu não quero mouse e teclado, ou teclado e mouse, o empresário, o lojista, o balconista que vai usar, o industriário, ele não tem as 4 mãos, ele tem 2 mãos e ele não quer ficar, agora é no mouse, agora é no teclado, agora é no mouse, agora é no teclado. Tem que ser intuitivo, né? Steve Jobs, ele brigava com o time dele porque ele queria um celular, smartphone com um botão. E todo mundo falava para ele que era impossível. Eu não, eu quero contar os cliques. Então, tem 4 cliques para tirar uma nota, eu quero com 3. Agora são com 2. Agora eu vou diminuindo. Então, o nosso controle de qualidade é para diminuir os cliques, para fazer o software ser mais interativo, para o sistema ser simples de usar. E hoje a gente tem uma série de recursos para isso. Vai no supermercado hoje, o operador pouco digita, né? Tudo código de barras. Isso. Quanto mais AIDC nós tivermos, que é captura automática de dados, né? Automatic Input Data Capture. Quanto mais captura automática de dados eu tiver, menos digitação eu faço, mais eu promovo o acerto. Ou seja, eu erro pouco. Sim. Então, se eu baixar um estoque desta caneca, né,
mas eu fui baixar o estoque, eu não passei o código de barras, eu passei o código de barras desta, eu errei o estoque de 2 produtos. Eu deixei de baixar esta e baixei errado. Eu então vou ter já problema em dois dois produtos. itens. A cada item errado eu dobro o erro. E não só isso, né, Akira, mas isso já me traz também uma diferença no meu fluxo financeiro, porque daí eu já estou contando com um faturamento que na realidade não é aquele, ou com um custo que na realidade não é aquele. Exatamente. Você errou o caixa, Isso. porque você baixou um estoque de um produto mais barato, você vai comprar um produto errado, vai sobrar estoque desse produto. Então, quer dizer, você começa a ter uma infinidade de erros. Dá diferença no caixa, né? Aí o caixa quer ir embora às 6 horas da tarde, ele não pode ir, ele tem filho para pegar na escola, o empresário quer fechar a loja, ou o empresário quer fechar a indústria e não pode porque tá dando um monte de pepino. E se passar para frente, o erro persiste. Com o sistema integrado, o erro, um pequeno erro, ele reverbera, né? Ele se espalha por toda a empresa. Perfeito. Vamos conhecer aqui a dica do Grupo Ethics de segurança patrimonial e daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais de Akira Sato aqui no Café Corporativo. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é a utilização de celulares exclusivos para transações bancárias. Atualmente, o furto e roubo de celulares chegaram a patamares alarmantes em 2023. A FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, divulgou o relatório internacional informando a sinalização de 23 milhões de operações suspeitas em seu relatório apresentado ao mercado. Detalhe: ocorridas somente no ano de 2023. A grande maioria dessas transações foram conectadas a furtos e roubos e extravio de aparelhos celulares por seus titulares em transação de aplicativos bancários lá existentes. O Brasil hoje é o 4º país em volume de transações cibernéticas e 59% de todas as transações são realizadas por mobile phones. Embora a automação bancária e seus sistemas de proteção tenham evoluído muito, as fraudes continuam pelos clientes ludibriados ou por falta de conhecimento dos sistemas cibernéticos. Até os boletos de cobrança são fraudados, por isso temos que checar rotineiramente o código de barras ou QR Code antes de pagá-los definitivamente. Nossa dica de segurança de hoje é manter um celular exclusivo para os aplicativos bancários e não os utilizar no dia a dia. Deixar esse aparelho celular em local seguro e apenas fazerem as transações em lugares com proteção. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje aqui com Akira Sato, falando a respeito então de sistemas de gestão, sistemas de gestão empresarial, que são aquilo que a gente popularmente conhece por ERP, é isso? Isso. E a gente falou agora no finalzinho do primeiro bloco sobre uma possibilidade de erro em cadeia. Quer dizer, se eu erro aqui, esse erro vai ficar maior lá na frente. Isso. Imagina assim, eu estou saindo aqui do Brasil, vou para a África, né, de navio. Se eu errar 1 grau aqui no Porto de Santos, eu já não chego mais em Angola, eu chego lá no Egito, quase. Egito não digo, né, mas chega lá em Serra, sei lá onde, né. E é muito complicado isso, né? Como que a gente faz para a gente não ter esse risco?
Os próprios sistemas, eles se corrigem, eles... Opa, peraí, tem alguma coisa que não está batendo aqui? Ah, sim. Vamos pensar um pouquinho lá no passado, quando nós não tínhamos sistemas integrados, eu fiz o meu primeiro ainda programa de controle de estoque. Eu pegava a nota fiscal, que normalmente vinha datilografada, a pessoa do almoxarife recebia a mercadoria, a primeira informação que ele digitava da nota era o total. E aí depois ele ia incluindo o item 1, item 2, item 3, item 4, o valor unitário, a quantidade. O sistema somava, se não batesse com aquele total lá, olha, você errou alguma coisa. E aí vai buscar onde, né? Aí ele não confirma a nota, ele volta lá, procura o erro, ou ele digitou errado o total, ou ele digitou algum item errado. Então, já era um ponto de verificação. Sim. Hoje acontecem as mesmas coisas, né? Só que hoje com os XMLs, que são os arquivos das notas fiscais DANF, dos cupons fiscais, SAT fiscal, que vai e volta para a Secretaria da Fazenda, nós facilitamos muito isso porque nós digitamos muito pouco. Então nós vamos só confirmando, dizendo que tá ok, tá batendo, a mercadoria que chegou é essa, verifico na nota, é esta mesmo, então isso facilita muito. E a gente percebe que no passado a gente tinha que procurar o erro, né? Hoje, as poucas digitações que a gente faz, se fizer errado, também o próprio sistema diz assim, olha, esse número não está batendo, esse código não existe. Até porque os códigos, se pegar um código de barras, por exemplo, ele tem diversos campos, né? Diversos blocos. Se você digita um númerozinho errado no terceiro bloco, ele já não deixa mais você digitar o restante. O dígito verificador já percebe que não está batendo. Não tá batendo, porque ele tem uma soma, né? Cada bloco daquele tem que ter uma soma que dá X, e se não der X é porque está errado. Exatamente. Então, quando você tenta digitar o código de barra, fatalmente você vai errar, porque é um número de 13 dígitos. Sim. Né? Ainda a gente tem o DUM 14, temos o EAN 13, o EAN 8 e o DUM 14. São 3 tipos mais populares, mas nós temos uma infinidade de tipos. Temos pelo menos 30 tipos de código de barras diferentes. Nós temos o chip de radiofrequência e ainda temos hoje, para facilitar isso, agora chegando esse ano aí, estourando, a inteligência artificial, que vai facilitar para nós buscarmos coisas que o homem não enxerga e que os sistemas não estavam preparados para ver. Então hoje nós exportamos bases de dados inteiras de indústrias, jogamos na inteligência artificial e pedimos para ele analisar os dados. Ele volta números que a gente nunca imaginou. E isso é bom para o ser humano? Isso é bom para o negócio. Isso é bom para o negócio. Eu acho que todo mundo está na empresa, todo mundo abre uma empresa, ou todo mundo vai para uma empresa para ganhar dinheiro. Né? Então nós queremos ganhar dinheiro hoje e sempre. Então se você compra um software, um sistema de gestão, e eu falo isso para o meu cliente, eu falo para os meus clientes, você compra um sistema de gestão, hoje você vai pagar R$ 1.320 de salário mínimo, mais ou menos, para um funcionário que não é um funcionário adequado ainda para fazer o seu financeiro. Você vai pagar menos do que isso para ter um software de sistema de gestão integrado e você vai fazer o seu financeiro sem muito trabalho. Vale a pena? Sim, e aí é onde muitas pessoas falam, poxa, mas está tirando o emprego do ser humano. Mas a pessoa que se especializa vai ocupar este cargo e a dona da empresa ou o dono da empresa não vai querer fazer esse trabalho. E ele vai ganhar muito mais do que os R$ 1.320 que era antes. Sim, primeiro que vai ganhar mais e segundo porque é um trabalho que o sujeito também não queria fazer, né? Exato, o dono da empresa não quer fazer isso. E nem o funcionário, porque muitas vezes aquele sujeito ele já erra porque ele faz aquele trabalho sem vontade de fazer aquele trabalho. É um trabalho que nunca deveria ter sido feito pelo ser humano mesmo, porque ele requer muito, sabe, tem muita possibilidade de erro que gera consequência, o sujeito se estressa, enquanto que ele poderia estar trabalhando em outras coisas, né, que são trabalhos mais do futuro e que aí, obviamente, que tem que ter uma política pública. Quando não existe um sistema de gestão integrado dentro da empresa, esse colaborador se afoga em planilhas. É uma planilha A, uma planilha B, uma planilha que não é integrada, porque a planilha não é integrada, e aí, se ele morrer, o empresário morre junto, porque ninguém mexe naquelas planilhas dele.
Ninguém sabe partir da onde ele parou. Exato. Ninguém consegue lançar as informações, ninguém tem a senha da planilha, ninguém sabe onde ele salva dentro do HD. O tipo de pensamento que ele teve tem, quando né? ele pensou em fazer aquela né? planilha. Com certeza. Vamos fazer mais um intervalinho, Akira? Perfeito. Mais um intervalinho, a gente volta daqui a pouco com mais cafeína. EGE Soluções. Engenharia, tecnologia e automação industrial para uma indústria mais eficiente e sustentável, com foco na redução de desperdícios. EGE Soluções. A sua economia é a nossa energia. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Akira Sato, que vem falar a respeito então de sistemas de gestão. Quando a gente fala de sistemas de gestão, nós estamos falando de sistemas de computador. E, Akira, hoje, quais as vantagens verdadeiras de você ter um sistema de gestão? E quais os medos que o empresário tem de implantar esse sistema de gestão? O empresário tem medo de sofrer, não? O empresário tem medo de colocar um sistema e ficar até altas horas da tarde e, na verdade, o sistema vem exatamente para fazer o contrário, não? Eu gosto de dizer para o meu cliente que é o seguinte, olha, você coloca um sistema de gestão integrado e às 20 horas você vai estar de banho tomado com a sua família, ou assistindo o Jornal Nacional, ou brincando com seus filhos ou com a sua família, sair para jantar. Quem que não quer isso? Né? Agora, se você pega um empresário que tem um sistema desintegrado, né, com dados desatualizados, espalhados, ninguém sabe nada do que acontece na empresa dele, ele não tem informação. E ele, hoje, com os sistemas na nuvem, ele pode, de repente, querer analisar alguma coisa na casa dele. Ou seja, ele trabalha de onde ele quiser. Ele trabalha de onde ele quiser. Ele proporciona a possibilidade de pegar uma semana e passar uma semana no Nordeste, por exemplo, trabalhando de lá. Exatamente. E a empresa... Porque quando você não tinha isso, é obrigado a ir pessoalmente da empresa, até para conferir os dados. Isso. Né? E agora ele não precisa mais. Tem alguns vídeos que estão na minha página lá, que eu estou na praia vendo os dados do meu negócio e eu gravei e mostrei, olha, é assim que a gente vê, é assim que a gente trabalha hoje, nós estamos modernos. A sua família quer viajar e você não pode? Não, então eu quero viajar junto, mas eu não posso talvez ir em todos os eventos que eles querem. Eu quero ir na praia, quero ir no jantar, mas então eu vou mesclar entre um pouco de trabalho e um pouco de gestão, na verdade, que eu vou fazer à distância pelo meu smartphone, só analisar o que está acontecendo, mas a maior parte do tempo eu estou com a minha família viajando juntos. E às vezes as pessoas falam, puxa, mas daí você vai misturar trabalho com lazer, não dá certo. Não, o que não dava certo antes é quando você fazia da sua vida 100% trabalho. Exatamente. Eu fui um sujeito que durante muitos anos tive muito pouco lazer, porque eu pensava exclusivamente em trabalho e obviamente que eu prejudiquei muito, né, a minha relação familiar com isso. Hoje eu dou muito valor para essa questão da mobilidade profissional, sabe? Exato. Te proporciona um equilíbrio, né? Porque quando você só trabalha, você está roubando o tempo da sua família com você. Quando você só vive com a sua família, você está roubando o tempo do trabalho. E você precisa do trabalho para proporcionar a felicidade para a família. Isso não é ilusão, né? Exato. Né? Ninguém vive de vento. Então o empresário quer ganhar dinheiro, ele não precisa ter medo de usar um sistema integrado, um sistema que proporcione isso, essa mobilidade, essa integração e proporcione com que um colaborador dele acorde feliz trabalhar, que é importante. Perfeito. Akira Sato, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Eu que agradeço. O Akira, eu tive a oportunidade de conhecer numa palestra que eu ofereci, deve ter aí menos de um ano. Nós nos aproximamos, ele esteve aqui no Café Corporativo, hoje já é a segunda vez e foi meu colega de painel recentemente também aí num evento em São Paulo. No CIST. Enfim, no CIST. Ou seja, é uma pessoa que muito provavelmente você vai ver mais vezes aqui nos nossos canais. Akira, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço o convite. Café Corporativo fica por aqui e você, dessa semana para a próxima, já aproveita e dá uma olhadinha lá no nosso YouTube, onde tem
um acervo de mais de 300 programas para essa universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança, fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.